Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos calouros do curso de Direito da Unirios. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dessa saga que estou fazendo. Espero que vocês estejam maratonando com bastante atenção, tá? E principalmente nesse assunto, que é o nosso último assunto, validade das normas jurídicas. Nesse vídeo eu vou falar sobre a validade formal e no outro vídeo sobre a validade social e ética, porque validade é um assunto complexo, extenso e vocês precisam prestar bastante atenção, tá? Aqui teremos bastantes assuntos a serem retratados, então bebe uma água, bebe um café e entra profundamente no assunto, ok? Vamos começar a questão 1. Para compreendermos melhor a validade formal, também conhecida como técnico-jurídica, podemos associá-la à teoria tridimensional do direito, de Miguel Reale, que foi o assunto da última aula. Assim, a validade formal seria a representação da norma, valendo ressaltar que o direito, segundo Reale, é norma, fato e valor. Gente, é justamente isso que eu falei na última aula. Lembram dos 3 tipos de validade que eu falei que Miguel Reale ia associar cada uma a uma dimensão do direito? A norma tem a ver com a validade formal, o fato tem a ver com a validade social e o valor tem a ver com a validade ética, tá? Então, como o direito é norma, fato e valor, para que uma norma tenha validade, ela precisa se atentar a esses 3 tipos de validade. Então, sim, gente, a validade formal está relacionada com a norma. É verdadeira essa afirmativa. Próxima. A forma de elaboração das normas jurídicas é essencialmente a validade formal destas. A norma deve ser constituída pelo órgão competente com a matéria devida e em conformidade com o ordenamento jurídico e com o procedimento legítimo na sua elaboração, ou seja, órgão, procedimento e matéria devida. Todos devem ser legítimos e competentes para aquilo. E sim, gente, isso é justamente a divisão, né, os subtópicos dessa validade formal, que também é a chamada técnico-jurídica, que a gente se preocupa primeiramente com o órgão competente, depois a gente observa também a matéria devida, se aquela matéria está em conformidade com o restante do ordenamento, né? No nosso caso, o ordenamento brasileiro vai ser considerado, ou aqueles também tratados que a gente adere, tá? Ordenamento é todo o conjunto, lembre-se sempre, é todo o sistema de normas, e normas não são apenas leis, normas também são regras, que são essas leis, mas também são princípios. Existe o princípio geral do direito, existem princípios primordiais, né, que a gente adere e a gente tenta colocar em prática. E isso deve ser observado pela matéria daquela norma. Quando ela for escrita, ela tem que ser devida, ela não pode ir contra o que está no nosso ordenamento, tá? Isso para que a gente tenha o quê? Uma validade formal. O que é forma? É a formulação, a criação, ou como eu falei aqui, a elaboração dessas normas jurídicas. Quando a gente vai elaborar, tem que observar se quem está propondo essa criação deve ser o órgão competente. A Constituição, inclusive, é quem vai deixar bem claro o órgão competente, os trâmites que devem ser seguidos, todas as etapas, né, para que seja respeitado o devido processo legal. E isso é essencialmente a validade formal de uma norma jurídica. Agora, preste atenção, até aqui está correto, só que vamos ler o restante. No entanto, é permitida a ausência de um destes requisitos, o que não implicará na invalidade da norma. O texto descrito é: gente, se eu estou dizendo que é imprescindível esses 3 elementos principais dentro da validade formal, como eu posso dizer que é permitida a ausência de algum deles? Sendo que a validade formal é justamente se a norma for criada contemplando essas 3 características, esses 3 elementos essenciais. Então, o texto está falso. Até aqui ele estava realmente verdadeiro. Mas quando diz que na ausência não implica a validade,
está incorreto, tá? Vamos ler de uma por uma. Verdadeiro, já sabemos que não é. Porque assegurados 2 dos 3 elementos já é o suficiente para a validade formal da norma, pelo princípio da maioria simples, de 2/3. Gente, esse princípio nem existe. E essa questão de computar 2/3 dos votos e tal, não tem a ver com saber se 2 dos 3 elementos que a gente estabeleceu aqui vão ser seguidos, e sim tem a ver com a maioria absoluta, a maioria relativa dos votos para sancionar aquela lei. Não tem nada a ver com os aspectos que ela terá para ser válida no sentido formal. E também a gente já sabia que já era falso, então já tirava de cara aqui. Verdadeiro, porque a devida matéria só será observada pela validade ética. Na formal, basta cumprir a legitimidade do órgão e procedimento. Gente, quando a gente diz devida matéria, não é dizendo apenas que aquela matéria vai ser ética, como na validade ética. A matéria é devida também porque tem órgãos que não podem falar de certas matérias, entendem? Por exemplo, na Constituição diz que compete privativamente à União legislar sobre direito civil, direito penal. Então, outro órgão, se não a União, vai poder criar um Código Civil separado do que a gente já tem de 2002? Não é possível. Então, devida matéria também tem a ver com isso, entendem? Quando a gente para observar se aquela matéria está devida pelo órgão competente seguindo o procedimento legítimo, aí sim, tudo bem. Mas se não é uma devida matéria, se não compete aquele órgão, né? Se é uma matéria de outro órgão, tanto o órgão está sendo incompetente, porque não é questão de competência de ele não tem conhecimento, não tem sabedoria. Não. Competência é a incumbência, é a atividade que cada um vai exercer. Quando a gente diz órgão competente, é o que compete a ele, é o que cabe a ele, é o que ele deve fazer. Então, o órgão não deve seguir aquela matéria. Então, o órgão será incompetente e a matéria indevida. Portanto, a norma não teria a validade formal. Ela seria inválida formalmente. Então, não pode. E também não tem nada a ver, tá? Como eu já falei, a devida matéria é observada nessa mesma questão, já diz. A devida matéria é observada, sim, pela validade formal. Aí, já sabemos que é falso, mas tem duas. Uma vai ser falsa em sua própria afirmação e a outra vai justificar corretamente o porquê de ser falsa. Falso, porque esse tipo de validade é a denominada validade social. Não, gente, a validade social, como eu já falei para vocês, tem a ver com o fato, né? A necessidade social, o que acontece na realidade, o mundo real, o mundo ser. E aqui está falando da criação, da formação das leis. Então, não tem nada a ver com esse tipo de validade que a gente está estudando nesse questionário. E por último, falso, porque para a norma ser formalmente válida, é imprescindível ter todos os elementos supracitados. Quais são esses elementos? Vou repetir, porque é importante lembrar. Órgão competente, devida matéria e procedimento legítimo. Se atentem a esses elementos para compreenderem quando a norma terá validade formal. Gente, CRFB/88 significa a Constituição da República Federativa do Brasil, tá? De 1988. Danilma utiliza bastante essa expressão, então, como vocês vão estudar com Danilma durante todo o curso da Unirios, e com outros professores também, com livros e juristas que sempre utilizam essas expressões, é bom vocês já se acostumarem, tá? Por isso já coloquei aqui. Então, vamos lá. A Constituição traz a distribuição originária das competências, estabelecendo que a norma deve ser criada por órgão competente, pois, sem essa legitimidade, a regra jurídica, que é a lei, não será válida. É devido a isso, por exemplo, que o STF, Supremo Tribunal Federal, não pode legislar, haja vista que faz parte do Poder Judiciário, incumbido de competência para interpretar as leis e aplicá-las no mundo C.
Então, gente, lembre-se sempre, o poder legislativo é quem tem essa competência. Lembre-se, órgão competente é quem vai ter a competência de legislar. O poder judiciário, como eu já falei anteriormente, ele vai interpretar a lei e vai aplicá-la naquele caso concreto. A gente já tem ali uma lide, um conflito de interesses, um conflito de direitos, um conflito de pessoas. Lembre-se sempre da atributividade do direito, né, e da bilateralidade, que também já falei em outra aula. E, gente, eu sempre cito outros assuntos porque percebam que os assuntos estão sempre interligados, tá? Vocês não podem colocar em uma caixa cada um dos assuntos e decorar. Não, não é assim que a gente aplica o direito. A gente aplica como algo que é complementar. Então, quando a gente aplica as normas no mundo C, a gente observa a atuação do poder judiciário. Judiciário tem a ver com julgar. Então, se ele não pode legislar, é porque ele não é o órgão competente para aquilo. Ou seja, realmente está verdadeira essa afirmativa. Porque a Constituição traz essa distribuição de competências. Ela diz o que cada poder deve fazer, o que cada poder não deve fazer também, ela fala. Então, nos próximos períodos em constitucional, vocês vão estudar isso, né? Só que é importante vocês saber a parte em geral, tá? Em geral, a gente tem conhecimento que sim, a Constituição traz essa distribuição e cada poder vai ser dividido em suas competências, ok? Para que ela tenha validade. Ou seja, eu não posso pedir para o STF criar uma norma, porque senão aquela norma não teria validade formal, já que ela não foi criada pelo órgão competente. 4. A competência ratione materiae diz respeito ao conceito de cada órgão assumir a competência que lhes for atribuída, podendo ainda alternar competências de legislar sobre devida matéria quando houver a necessidade social de assim ser. Percebam que primeiro diz uma coisa e depois da vírgula é algo totalmente controverso. Quando a gente diz cada órgão deve ter cada competência. Isso para quê, gente? Para organizar o nosso Estado brasileiro. Para organizar, a gente diz o que cada órgão deve fazer, para que assim não haja um choque de competências. Como é que a gente vai alternar essas competências caso haja uma necessidade social? É possível que o município possa criar uma Constituição acima da Constituição Federal, já que aquele município é tão diferente do restante do Brasil? Não, gente, não é assim que acontece. A realidade é outra, tá? Cada órgão vai ter a sua competência e ela tem que ser seguida à risca, porque senão haverão consequências graves, tá? Então, está totalmente falso. O órgão que for competente, apenas ele é competente. Então, se o outro que tem outra competência for fazer algo que não lhe for atribuído, ele será incompetente e isso configurará automaticamente a validade formal que não será aplicada nesse caso. Ou seja, a norma será inválida se um órgão incompetente tentar criá-la. 5. Para que a elaboração de uma norma seja feita pelos trâmites corretos, ou seja, pelas etapas corretas, né? É essencial que o procedimento seja legítimo, passando por cada etapa, seguindo as normas pré-determinadas de como cada uma deve ser realizada. Sim, gente, está correto, porque essas normas estão pré-determinadas. Isso aqui tem a ver com procedimento. A palavra-chave dessa questão, procurem sempre palavras-chave para vocês associarem o conteúdo. Tem a ver com procedimento. O procedimento já está descrito, principalmente na Constituição, entendeu? Ou seja, essa pré-determinação, antes mesmo do procedimento ser realizado, ele já está pré-determinado. Então, quando for realizar, a gente já sabe exatamente como cada etapa deve ser seguida. Entendem? Por exemplo,
iniciativa para criar um projeto de lei, como aquele projeto de lei vai ser apresentado, né, para as autoridades competentes e órgãos competentes, como ele vai ser sancionado, como vai ser o voto, enfim, tudo isso já vai estar pré-determinado. Então, a elaboração de uma norma não é feita somente pelo órgão competente, também tem um procedimento. E ele só vai ser legítimo se ele for devidamente seguido, como já está determinado anteriormente, ok? Então, é verdadeiro também. 6. A vigência de uma norma é o que atribui o tempo de sua validade. Correto, né, gente? A gente sabe que a vigência é aquele lapso temporal de quando a norma ela vai ter força, ela vai ser obrigatória. Desse modo, ao ouvir a expressão norma vigente, associa-se isso a uma norma que tem força normativa atualmente e que está sendo aplicada, pois ainda não foi revogada. Fato este possível apenas por meio de outra lei. Como já falei, uma lei só é revogada se houver a criação de outra lei para dizer a lei de número tal está sendo revogada automaticamente ou 45 dias depois, ou enfim, estipula-se todos os pré-requisitos, né? E se diz, a lei tal vai ser revogada por meio desta lei de tal forma. Então, a gente não consegue simplesmente dizer que uma lei foi revogada sem que seja criada outra lei. Mas o ponto principal é sobre vigência, que tem tudo a ver com a validade formal, né? A gente sabe que uma norma vigente é aquela que atualmente, que agora tem força, ou seja, é obrigatória, está em vigor. Se a gente pegar uma norma das constituições anteriores, a gente vai ver que elas não são vigentes agora, porque agora vigora e está vigente uma nova Constituição, a Constituição de 1988, que é a nossa lei maior vigente no território brasileiro e por todo cidadão brasileiro. Nesse caso, sim, está correto. Norma vigente é aquela que ainda não foi revogada, ainda deve ser seguida, ainda deve ser realizada, mesmo que no mundo ser as pessoas não realizem, ela tem sim essa força de obrigatoriedade. 7. A vacatio legis é o lapso de tempo entre a publicação da lei, ou seja, a sua existência exposta ao público, e a sua entrada em vigor, obrigatoriedade de ser cumprida. Gente, lembre-se que... lembra que eu falei da obrigatoriedade na vigência? Assim que a gente publica uma lei, tem algumas que, por serem mais simples, realmente já vão ser obrigatórias no momento de sua publicação. Mas, convenhamos, né? Não é sempre assim. Vamos olhar a realidade social. Ninguém, nem os juristas, nem os estudiosos de direito, os mais doutos dessa área, vão estar toda noite antes de dormir olhando a publicação de cada lei daquele dia, de cada estado, cada local. A gente não tem tempo para isso. Então, percebe-se que a vacatio legis ela é uma necessidade social. O povo precisa antes tomar conhecimento daquela lei. Como é que ela vai ser obrigatória se a gente não souber dela? Entendem? Por exemplo, quando foi obrigatório, quando passou a ser obrigatório ligar o farol de automóveis também de dia. Não sei se vocês lembram disso, mas não lembro o ano exato. Foi na década de 2010. Foi obrigatório ligar o farol não só de noite, mas também de dia. Também pela questão de dar seta e tal, pela organização no trânsito. Só que, imagina, saiu a publicação dessa lei hoje. Amanhã, quem não tiver de farol aceso já vai ser multado. É assim, gente, todo mundo já vai, antes de dormir, acordou, já sabe dessa lei?
Geralmente não é assim. Por isso que a vacatio legis é tão importante, porque é necessário um tempo para que o Estado promova informação para o povo. Então, podem perceber que quem acompanha jornais, rádios, essas notícias, também por meio dos recursos midiáticos, vai estar sempre por dentro. E quem vai estar espalhando isso, né, os órgãos governamentais que estarão espalhando isso, falarão: gente, a partir do dia tal, isso já vai ser obrigatório. Tomem cuidado, não façam mais isso. A gente está avisando agora, mas a partir da data tal, a gente vai ser obrigado a cumprir essa lei. Então, foi feito dessa forma, gente. Houve a vacatio legis nessa lei de ligar o farol também de dia, não só de noite. Mas, eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu mesma me lembro que quando eu andava de carro com meu pai, tinha policiais avisando, tinha vários anúncios, vários outdoors sobre isso, porque era algo que ia mudar completamente a vida do brasileiro, né? Então, precisava que as pessoas tomassem conhecimento. Essa é a importância da vacatio legis. Então, até aqui está correta, mas vamos terminar de ler. Isso é seguido tradicionalmente, mas não é mais necessário porque a sociedade não pode se excusar de cumprir a lei alegando que não a conhece. Artigo 3º da LINDB, que é as leis de introdução ao direito brasileiro. Gente, tenham muito cuidado, realmente isso aqui está correto, ó. Ninguém pode se excusar de cumprir a lei alegando que não a conhece, mas seria totalmente, no mínimo, injusto e impossível considerar que todo mundo vai saber de todas as leis. Antes da pessoa saber de algo tão grandioso assim, tem que ser espalhado. Então, a vacatio legis não é seguida apenas tradicionalmente e hoje não é mais necessária. Ela continua sendo altamente necessária. Então, essa afirmativa está completamente errada, tá? E por último, só existem normas de vigência indeterminada, tendo em vista que todas as leis têm registrado a data de seu início, mas não a de seu fim. Portanto, inexiste no ordenamento brasileiro leis de vigência determinada. Gente, as leis de vigência indeterminada são aquelas que só acabam quando ela é revogada, né, por meio de outra lei. Mas existem sim leis temporárias, que são a de vigência determinada. Claro, são minoria, são um caso à parte, mas vamos considerar o que a gente vive hoje. Tem muitas leis temporárias acerca da Covid-19. E não é necessariamente estipulando a data do seu fim, porque a gente não sabe quando vai acabar a pandemia. Mas estipula-se o quê? Quando finalizar, quando cessar as necessidades emergenciais da pandemia da Covid-19, esta lei também cessará. Tem mais ou menos isso em várias leis, se vocês forem acompanhar. Então, assim, existem sim muitas leis temporárias que são necessárias. Às vezes a gente está passando por um momento de emergência, de urgência, sabe que aquilo não vai ser para sempre e que aquela lei não precisa ser indeterminada. Então, já se diz que ela vai finalizar os seus efeitos jurídicos e a sua necessidade de ser cumprida obrigatoriamente quando cessar também aquela situação que criou a necessidade da criação da lei. Estão entendendo, gente? Então, apesar de normas de vigência determinadas serem a minoria, elas não são inexistentes. Pelo contrário, nesse momento, mais do que nunca, creio que a gente, né, adolescentes e jovens, estamos vendo pela primeira vez isso acontecendo. Claro, já houveram outras pandemias, mas nos séculos passados, né? Então, gente, falso, tá? Como eu falei, preste atenção em termos totalitários, como esse só, ou então inexistem. É muito grave você dizer isso. Lembre-se que a maioria, se não todas, as regras têm exceções, ok? No próximo vídeo e último da nossa saga da primeira etapa, da segunda eu também pretendo fazer, mas o último da primeira etapa será sobre a validade social e ética das normas jurídicas. Então, acompanhe, porque assim como a validade formal é essencial para entender o direito, a validade social e ética também são, tá bom, gente? Prestem bastante atenção e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!